existe algum filme, alguma música, algum livro e até uma peça de teatro que tenha mudado a forma que você enxerga o mundo, que marcou sua trajetória? Nossa, eu acho que muitos, assim. Eu acho que mudar a vida, eu acho forte, mas eu acho que tem alguns livros, peças e filmes que me trouxeram aprendizados importantes, que de fato me trouxeram um novo panorama, né, de como eu vejo as coisas. Eu acho que, deixa eu pensar, pra começar pela música, eu acho que, assim, sou um grande fã de música brasileira, um grande fã de samba, eu acho que um álbum que mudou muito a forma como eu enxergo as coisas é O Milagre dos Peixes, que é um álbum do Milton Nascimento. Eu gosto muito. E é um álbum que dialogava ali num momento ditatorial em que você tinha uma censura forte e que boa parte das letras foram de fato censuradas do álbum. Então, em vez de trocar as letras, de tirar as músicas, de substituir, o que o Milton Nascimento fez foi vocalizar. Então, ele transformou a voz dele num instrumento e conseguiu passar aquela emoção de uma outra forma que não por meio de palavras. Então, eu acho um álbum que é fenomenal. Tem a Clementina de Jesus, de quem eu também sou fã, e que tem a voz mais bonita que já existiu no Brasil, junto com o Milton Nascimento, né? São as duas vozes mais bonitas do Brasil, do mundo, quiçá. Então, eu acho um álbum fenomenal. E nesse mesmo contexto de ditadura e de censura, tem um outro álbum que eu sou muito fã, que é o Calabar, do Chico Buarque, que teve uma época que ele era chamado como Chico Canta, e depois veio Calabar, que foi extremamente censurado e conta a história de um suposto traidor, que é o Calabar, durante esse período de... eram quase revoltas que você tinha entre Salvador, na coroa, e a colonização holandesa em Pernambuco. E aí você dá a palavra ao traidor, então, que é o Calabar, né? E vê a história dele e o protagonismo das mulheres que, em tese, acompanharam ele, como a Ana de Amsterdã, a Bárbara, que são os coautores ali do álbum, né? Quase. E esse álbum eu acho que é muito interessante porque você consegue se colocar no lugar do outro. Esse exercício de alteridade, eu acho que ele é essencial pro direito, essencial pra advocacia. Então, acho que em termos de álbum, esses são os que mais me influenciaram. Em questão de filmes, eu acho que um filme que me marcou muito quando eu assisti foi um filme que chama Os Catadores e Eu, da diretora francesa Agnès Varda. Ela é uma documentarista, uma ensaísta, uma diretora fantástica, e esse filme é um documentário em que ela vai atrás de pessoas que catam coisas. Então, basicamente, ela vai atrás da profissão dos catadores, de pessoas que catavam grãos, de pessoas que catavam trigo, mas também de quem cata lixo, quem cata dinheiro na rua, e ela dá um protagonismo a esse ato pequeno de recolher, que parece pequeno, e ela mostra como, no fundo, a gente tá recolhendo lembranças, recolhendo histórias. Então, eu acho que isso também é um exercício importante para nossa profissão, de você entender que uma coisa que parece talvez insignificativa, ela pode significar muito para outras pessoas, então você tem que ter respeito por tudo de forma igual, tudo que chega, todos os casos, os clientes, a forma como você vai analisar aquilo, tudo depende dessa mesma metodologia. Então, eu acho que esse filme me marcou muito, e acho que, pensando em livros, um livro que eu diria que me marcou muito, também nesse exercício de alteridade, né, de olhar o outro, de ter outros pontos de vista, eu acho que seria Orlando, da Virginia Woolf, que é uma escritora britânica, e é um livro que ela passa mais de 400 anos mostrando vários costumes. Em determinado momento, Orlando, que é um personagem masculino, ele se torna uma mulher. Simplesmente, não sei se isso é um spoiler, mas essa é a premissa do livro, e mostra como a sociedade mudou e muda em relação a Orlando. Isso acho que cria pra mim uma forma muito de identidade e como construir essa identidade em relação ao mundo. Eu acho que esse é um livro que me marcou muito, e um outro que eu aprendi muito e que é um livro que eu até hoje traria, enfim, pra sempre, é O Som e a Fúria, do William Faulkner, que é um escritor americano. Esse livro tem uma história muito engraçada, porque eu lembro que eu sonhei com esse nome, com um livro com esse nome, e aí eu fui num sebo, na época a minha irmã ainda mora no Rio, na época ela tava fazendo faculdade no Rio, eu fui visitar ela, eu sonhei com esse livro, eu fui num sebo na rua dela e encontrei esse livro. E aí quando eu li esse livro, O Som e a Fúria, do William Faulkner, eu não entendi muito, e é um livro que eu já voltei várias vezes, porque ele traz diferentes pontos de vista de forma meio desconcatenada, assim, é um livro um pouco difícil, mas foi um livro que me ensinou sobretudo a persistência pra entender, e depois ele mostra esses pontos de vista tão fragmentados, mas ao mesmo tempo tão humanos, que eu acho que é um livro que me marcou muito.